Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais geniais de C.S. Lewis. A gente vai tentar ver o mundo pelos olhos de um diabo veterano, o Fitafuso, no momento em que ele está ensinando o sobrinho dele a como levar uma alma humana para o caminho da perdição. E no centro de tudo isso, tem um conceito que para a lógica do inferno é simplesmente impossível de entender. Pois é, essa frase aí do Fitafuso, ela é a chave de tudo, o grande quebra-cabeça que dá o tom da carta inteira. Porque, do ponto de vista do inferno, o amor de verdade, aquele amor altruísta, desinteressado, ele não é só uma coisa rara, ele é uma impossibilidade lógica. Simplesmente não faz sentido. E essa confusão toda, essa incapacidade de sequer processar a ideia, nos leva direto ao primeiro grande tema da carta. Esse conflito filosófico gigantesco entre a visão de mundo do inferno e o próprio conceito do amor divino. Para entender o Fitafuso, a gente precisa entender a regra número 1 do inferno. O universo é um jogo de soma zero. É a tal da competição universal. A ideia é que todo ser existe para consumir ou para ser consumido. Ou você come ou você é o jantar. Simples assim. Então a ideia de que alguém possa querer o bem de outro de graça, sem ganhar nada com isso, é completamente absurda. Aqui o impasse é total, um beco sem saída. De um lado, a lógica fria do inferno diz que a rivalidade é a única coisa que existe. Do outro, vem a proposta do inimigo, é assim que eles o chamam, dizendo que o bem dele e o bem da humanidade podem ser a mesmíssima coisa. Para um demônio, essas duas ideias não se encaixam. A cabeça deles dá um nó. E aí o raciocínio deles é bem direto, né? Se o amor desinteressado é impossível, então toda essa conversa do inimigo sobre amor só pode ser uma coisa: uma grande mentira. O Fitafuso tem certeza que é um disfarce, uma fachada para esconder o verdadeiro motivo, um segredo que o inferno ainda não conseguiu desvendar. E é aqui que a coisa fica mais interessante ainda. O Fitafuso usa esse paradoxo para recontar a história da rebelião de Satanás. E na versão dele não foi bem uma queda, foi mais um protesto, uma questão de princípios. Imagina a cena. Segundo o Fitafuso, quando a criação da humanidade foi anunciada, o nosso pai, Satanás, só pediu uma explicação honesta. Qual era a real intenção por trás de tudo? E a única resposta que ele recebeu foi essa historinha absurda sobre amor. Se sentindo enganado, tratado como tolo, ele se retirou em protesto. Ele não foi expulso, ele saiu. É uma recontagem e tanto, não é? Isso muda tudo, transforma a guerra cósmica num gigantesco projeto de investigação. O inferno não está lutando só por poder, pelo menos não diretamente. Eles estão agindo como detetives, tentando quebrar um código, tentando descobrir o que o inimigo realmente quer dizer com a palavra amor, porque eles acham que aí está a chave para a vitória final. Ok, essa parte cósmica é fascinante, mas e na prática, no dia a dia? Como um diabinho tentador, que nem o sobrinho do Fitafuso, lida com esse fenômeno todo confuso quando ele aparece no seu paciente humano? E a resposta é brutalmente pragmática. Direta e reta. Para o inferno, o amor humano não é nenhuma força mística para ser temida. É só matéria-prima. Um estado neutro, pronto para ser moldado e explorado. Isso abre uma nova forma de enxergar a coisa toda. A ideia de que o amor humano não é bom nem ruim para a causa deles. É simplesmente uma situação, uma condição que pode ser torcida para qualquer lado. Uma verdadeira faca de dois gumes. E o Fitafuso coloca estar apaixonado no mesmo balaio de um monte de outras grandes experiências humanas. Nenhuma dessas coisas, por si só, é uma vitória automática para o céu ou para o inferno. São só condições, oportunidades. O campo de batalha em si é totalmente neutro. No fim das contas, a única régua que eles usam é essa. Cada situação, cada sentimento, cada momento da vida é julgado por um único critério. Isso está empurrando a alma para qual direção? Para mais perto do inimigo ou para mais perto da gente? Só isso importa. E com essa regra de ouro em mente, o Fitafuso basicamente entrega um manual de instruções para o sobrinho, com estratégias bem práticas e específicas para ele conseguir manipular o estado de estar apaixonado a favor deles. E, claro, não é uma receita de bolo, a abordagem é personalizada. Se o humano é do tipo arrogante, a tática é uma: separar o sexo do amor e transformar tudo numa coisa cruel. Se é um tipo mais emotivo, sonhador, a estratégia é outra: elevar o amor com um A maiúsculo a um tipo de ídolo que justifica qualquer coisa. E se nada disso funcionar, o plano C é o de longo prazo: um casamento útil com alguém que vai, aos pouquinhos, sufocar a fé da pessoa. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. Estar apaixonado não é a linha de chegada,
não é o fim do jogo. É só o apito inicial de uma nova partida, uma oportunidade de ouro que os dois lados estão desesperados para explorar. E é aqui que está a grande genialidade de C.S. Lewis. Ao mostrar pra gente por que o inferno não consegue entender o amor, ele acaba revelando muito mais sobre a verdadeira natureza desse sentimento do que qualquer definição de dicionário. A falha em compreender se torna a própria explicação. É brilhante. E essa análise toda do Fitafuso, nesse fracasso total dele em entender o que é altruísmo, deixa uma última provocação no ar. Talvez o amor não seja algo para ser explicado com uma fórmula, mas sim aquilo que define a diferença entre duas maneiras de existir. Fica aí a pergunta para a gente pensar: o que revela mais sobre o amor? A tentativa de descrevê-lo ou o completo espanto de uma mente que não consegue, de jeito nenhum, compreendê-lo?